Eu acabei de sair do Iguatemi Esplanada, do shopping Iguatemi Esplanada. A maior parte desse shopping fica em Votorantim. Só que ele é considerado como um shopping de Sorocaba, mas na verdade a maior parte desse shopping fica em Votorantim. Oficialmente, a ala sul fica em Votorantim e a ala norte fica em Sorocaba. Mas na verdade, se você olhar no mapa, somente a fachada, tanto do Carrefour quanto do Iguatemi Esplanada, ficam em Sorocaba. O resto fica tudo em Votorantim. Então aqui, tudo que você está vendo aqui é Votorantim. Só lá, aqueles prédios ali, ó, ficam em Sorocaba. Aqueles prédios ficam em Sorocaba, mas praticamente todo esse pedaço aqui é Votorantim. Que o shopping Iguatemi Esplanada fica bem na divisa dessas duas cidades. Então, praticamente o Iguatemi Esplanada é o shopping mais elitizado aqui da região, né? De Votorantim, no caso, né? A maior parte do shopping fica em Votorantim, só que metade dos impostos vai para Sorocaba, outra metade vai para Votorantim. Então, aqui, por exemplo, aqui já é Votorantim. Se você ir lá atrás daquele posto Shell, você já entra numa avenida em direção ao centro de Votorantim. Ali, ó, é Sorocaba. Até mais ou menos aquele último prédio é Sorocaba, do lado esquerdo. Aqui do lado direito é tudo Votorantim. Já é tudo Votorantim. Ali, ó, onde está o Carrefour, eu teria que interromper esse vídeo porque apareceu invertido aqui. Então eu teria que interromper a gravação desse pedaço para arrumar a câmera. Ou então deixa assim mesmo, vai, deixa eu deixar assim mesmo. Assim eu não preciso ficar cortando em pedaços. Usar o cut. Aí depois é só inverter a imagem e pronto. Então, eu estou fazendo essa introdução bem longa aqui, porque eu acabei de sair do Cine Iguatemi 7, Cinépolis Iguatemi 7, onde assisti o filme Thunderbolts Asterisco. O título oficial do filme é Thunderbolts Asterisco. Por quê? Como essa é uma resenha com spoilers, então se você não quiser assistir esse vídeo, tudo bem. Haverá um monte de outros vídeos aí sem spoilers, então se você não quiser assistir esse vídeo, eu entendo. Mas o que acontece? Aqui, ó, esses pontos azuis aqui são de Votorantim. Os ônibus de Votorantim, ali já é Sorocaba. A divisa, aqui do lado direito, a divisa entre Sorocaba e Votorantim fica mais ou menos aqui, ó. Eu não sei o ponto certo, não tem nenhum marco aqui no chão, mas mais ou menos aqui onde está essa faixa, aqui do lado direito é a divisa entre Sorocaba e Votorantim. Então aqui já é Sorocaba. Oficialmente, né? Então, por que Thunderbolts asterisco? Porque os Thunderbolts na verdade são os Novos Vingadores. Então, é que muita gente já sabe uma hora dessas, né? Mas o fato, eu até pesquisei aqui no Google, tá aqui, ó. O asterisco no título de Thunderbolt significa que na verdade este não é o verdadeiro nome da nova equipe do universo cinematográfico Marvel. Ao final do filme, Valentina, que eu já falarei quem é, arma uma coletiva de imprensa e anuncia os heróis como os Novos Vingadores, como eles passam a ser conhecidos a partir de então. Então, a outra nota aqui diz que o asterisco no título de Thunderbolts indica que a equipe não é uma força heróica tradicional, mas sim um grupo com um objetivo diferente. Isso pode significar que os Thunderbolts são vilões reformados, anti-heróis ou um grupo de vilões que se fingem de heróis. A Marvel ainda não divulgou o significado exato das características, mas algumas teorias sugerem que ela pode indicar que os Thunderbolts não são a força heróica que a Marvel pretende apresentar nesse filme. Mas na verdade, pelo que percebi no filme, realmente os Novos Vingadores
Então, deixa eu respirar um pouco. Então, quem são os Thunderbolts? Deixa eu ler aqui os personagens que integram os Thunderbolts. Cadê? Esse é o cartaz oficial do filme, porque ó, Thunderbolts asterisco. Deixa eu atravessar aqui, assim fica mais fácil pra mim. Como você pode ver, aqui é a parte mais chique de Sorocaba. Nem parece que está em Sorocaba, parece que está em outro país. Parece até que está nos Estados Unidos. Então, Florence Pugh, uma atriz britânica, interpreta Yelena Belova. Aí, 3 personagens aqui são russos. Então isso tem a ver também com a importância que esse filme tem no atual cenário geopolítico mundial. Yelena Belova é a protagonista do filme, óbvio, né? O líder desse grupo é o Buck, né? O Soldado Invernal. Mas a protagonista disparada, assim, que mais aparece no filme é a Florence Pugh, que interpreta a Yelena Belova. Yelena Belova é uma integrante dos Thunderbolts que foi treinada na Sala Vermelha como uma viúva negra. Pugh, no caso a atriz, disse que a personagem foi afetada pelos eventos traumáticos dos projetos recentes do universo cinematográfico Marvel, incluindo a morte de sua irmã adotiva Natasha Romanoff, que é aquela lá, Scarlett Johansson, né? Que a personagem mais marcante da Scarlett Johansson foi a Viúva Negra, né? Então ela morreu lá no filme Vingadores Ultimato. Eu não sei como ela morreu, porque eu não assisti esse filme até hoje. E não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Acho que fui uma das poucas pessoas do planeta Terra que não assistiu esse filme ainda. Não tenho a menor vontade de assistir. Mas eu contei um spoiler detalhado do que eu soube a respeito desse filme no meu vídeo sobre a árvore de Natal, a árvore de Tammuz, no caso. Então no final do vídeo Árvore de Tammuz eu conto spoiler praticamente com todos os principais momentos do Vingadores Ultimato. Então a Natasha Romanoff, ela morre, né? No caso a Viúva Negra original, essa Viúva Negra genérica, que é a Yelena Belova, a irmã, no caso, da Natasha Romanoff. O Bucky Barnes, interpretado pelo Sebastian Stan, sempre o Sebastian Stan, né? Tem que ser, é o ator que, se houver uma rebutagem, né, do universo Marvel, nenhum outro ator consegue interpretar esse personagem tão bem quanto o Sebastian Stan. Então o soldado Bucky Barnes, ele foi aprimorado como braço cibernético e de fato líder dos Thunderbolts, né? Embora quem tenha aparecido mais no filme fosse Yelena Belova. Dado como morto em combate durante a Segunda Guerra Mundial, portanto o Bucky Barnes tem quase 100 anos de idade, acho que mais de 100 anos de idade. Ele ressurgiu nos dias atuais, no caso nos anos 2010 mais ou menos, como um assassino que sofreu uma lavagem cerebral pela Hydra, né, que é uma organização criminosa concorrente, né, do nazismo. Antes de sua programação ser removida, e desde então foi eleito membro do Congresso estadunidense. Ele até virou deputado federal. Ele aparece no filme do Capitão Sem Soro, né, o Capitão América 4, como deputado federal dos Estados Unidos. Deixa eu ver. O Stan escreveu o papel de Bucky no filme como semelhante ao do personagem Randy McMurphy de Jack Nicholson no filme One Flew Over the Cuckoo's Nest. Tem a ver com cuco. O de um indivíduo que entra num grupo caótico e degenerado, cujos membros ele encontra uma maneira de livre, que é o que realmente, efetivamente acontece no filme. Wyatt Russell interpreta John Walker, ou Agente Americano, que é uma versão genérica do Capitão América, né? Um super soldado aprimorado e membro dos Thunderbolts. Então ele é tão super soldado quanto o Capitão América original, que é o único e verdadeiro Capitão América, é o Steve Rogers, ponto. O Sam Wilson ele nunca foi Capitão América. Ele foi transformado em Capitão América pela Lacrosfera, né? A Lacrosfera transformou o Falcão, no caso, né? O Sam Wilson no Capitão América. Mas
O Sam Wilson nunca foi, nem nunca será Capitão América. O verdadeiro Capitão América sempre foi, sempre será o Steve Rogers. Mas enfim, então o agente americano é tão Capitão América quanto o Steve Rogers, né? Então é super soldado no caso, né? É um super soldado, praticamente tem os mesmos poderes do Steve Rogers. Vamos lá. É um ex-capitão condecorado dos US Army Rangers, que foi escolhido pelo governo dos Estados Unidos para se tornar o sucessor de Steve Rogers como Capitão América. Então esse deveria ser o sucessor do Capitão América. Mas enfim, ele recebeu uma dispensa desonrosa na série The Falcon and the Winter Soldier, caso o Falcão e o Soldado Invernal, que era uma série que passou. Então, enfim, Olga Kurilenko era Antonia Drekov, a treinadora, que a treinadora aparece nesse filme Thunderbolts apenas na cena lá que eles estão no arquivo. Ela luta com todos os demais Thunderbolts até que a Yelena Belova dá um tiro na cabeça dela. Então ela morre. Ou ressurge no quarto filme, sei lá. Deixa eu ver. Uma integrante dos Thunderbolts com reflexos fotográficos que lhe permitem imitar os estilos de luta dos oponentes. Ela é anteriormente controlada por seu pai, Dreykov, para completar missões para a Sala Vermelha antes de ser libertada por Natasha Romanoff, no caso a Viúva Negra verdadeira. No filme Black Widow, né? Viúva Negra. Deixa eu ver, por onde que eu devo entrar? Aqui estou no Parque Campolim, né? Já está anoitecendo, essa aqui é a Rodovia Raposo Tavares. Eu estou tentando encontrar aquela avenida que desce, que passa por dentro do Campolim, da parte velha do Campolim, pelo menos, né? Acho que é aqui. Vamos lá. Louis Pullman, ele é o Bob, né? Robert, também chamado de Sentinela ou Vácuo, um indivíduo super poderoso que sofre de amnésia. Ele é manipulado pela Valentina, no caso, né? A Valentina tenta trazer o lado negro dele, né? O lado sombrio, para ele transformar as pessoas em pó, preto, enfim. Como Vácuo é uma versão do Sentinela completamente envolto em sombras, ele é invencível, espalha escuridão e pode transformar pessoas em sombra, na verdade pó preto, né? Geraldine Vishnav, no caso Geraldine Vishwanathan, no caso indiana, né? Assistente, interpretava a Mel, assistente da Valentina, que acaba se rebelando contra a chefa para ajudar o Bucky a reunir os Thunderbolts para formarem uma nova equipe de Vingadores. David Harbour, no caso acho que é norte-americano, né? Pelo menos acho que é, né? Aí ele interpreta o Alexei Shostakov, outro russo, o Guardião Vermelho, no caso, um membro dos Thunderbolts que é a contraparte russa do super soldado do Capitão América, ou seja, os soviéticos, antes mesmo, acho que que a União Soviética deixou de existir oficialmente em 1991. Então acho que antes de 1991, né, teoricamente, cadê o Alexei Shostakov, que é pai da Yelena Belova, né? Não sei se é pai adotivo, acho que é pai adotivo, mas enfim, é pai da Yelena Belova e pai da Natasha Romanoff também. Pelo menos a Yelena Belova trata o Alexei Shostakov como pai. Pai, vai, que seja. É pai da Yelena Belova. Então ele... Cadê? Ele é uma figura paterna para a Yelena. Ela trata como pai, no caso. Harbour, que é o ator, no caso, disse que o filme explora ainda mais a complexa relação entre Yelena e Alexei, que foi introduzida no filme Viúva Negra, de 2021. Ele observou que Yelena não suporta Alexei, porque ele acha o pai ausente e tal, né? Os dois têm aquela relação meio difícil entre pai e filha, né? Você não tava lá, você tava... Ela ficava o tempo todo jogando na cara do Alexei que ele é ausente e tal. E o Alexei é o cara super arrogante, o cara se acha demais. O cara é mais arrogante que o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, o falecido Homem de Ferro. Pra quem não sabe, o Homem de Ferro morreu lá no Vingadores Ultimato. Ele se sacrificou
vestiu a luva do Thanos, deu estalo e matou o Thanos, enfim. Mas acabou morrendo também. No caso, Yelena não suporta Alexei, mas ela precisa de alguém que ajude a se sentir completa, e a Alexei é capaz de preencher esse papel. E o cara se acha o máximo, né? O cara, tanto que no final na primeira cena pós-créditos, o Alexei, já sem a barba, aparece lá com uma descendente de orientais, né? Mostrando a embalagem de cereal com os Thunderbolts na embalagem e tal. O cara todo cheio, todo assim, né? Arrogante. Vamos lá. Que mais? Hannah John Kamen interpreta a Avastar, ou Fantasma, uma integrante dos Thunderbolts que pode atravessar por objetos. John Kamen diz que o filme mostra um lado diferente da personagem após a introdução em Homem-Formiga Vespa, de 2018, como a fantasma não mais em estado constante de desequilíbrio molecular e capaz de controlar seus poderes com calma e determinação. Aí Julia Louis-Dreyfus interpreta a Valentina Allegra de Fontaine, italiana, porque mostra quando o Bob, que o Bob tem a capacidade de penetrar na mente das pessoas e mostrar para elas o passado delas, né? Ele fez isso com a Yelena, fez isso com o outro lá. Cadê o agente americano? John Walker. Ele fez isso com a Yelena Belova, ele fez isso com a John Walker, que a Yelena Belova, ela chamou uma amiga dela lá na Rússia ainda, ao encontro dela numa floresta, e aí apareceu um cara, deu um tiro na amiga da Yelena, que a Yelena estava sendo treinada pelo governo russo, soviético, sei lá. Acho que já era, porque em 1991 eu acho que já era Rússia, mas enfim, ela estava sendo treinada para ser uma atiradora, tal, uma arma do governo, enfim. Então, deixa eu ver. No caso, no caso do John Walker, o Bob, ele mostrou pro John Walker que ele era um pai ausente e tal, que ele não ligava pra filha, ficava só no celular. Aí a esposa levou a filha embora, abandonou o marido, enfim. E aí com a Valentina Allegra de Fontaine, mostrou o passado dela, né? Quando a Valentina estava tentando corromper lá o Bob, transformá-lo num super-herói, super poderoso, mais poderoso que todos os Vingadores juntos. Aí ele mostrou para a Valentina o passado dela, que ela estava escondida lá, não sei onde, no porão da casa dela, lá na Itália. Aí o pai dela foi lá em cima atender a porta e o cara morreu baleado. Acho que é da máfia, acho que é alguma coisa da máfia, não sei. Então, a Valentina Allegra de Fontaine, uma condessa e diretora da CIA, condessa italiana no caso, né, diretora da CIA, que reúne os membros dos Thunderbolts. O filme estabelece que Valentina comprou a Torre dos Vingadores de Tony Stark, o falecido Tony Stark, né, que acho que é espólio dele, agora chamada de Torre de Vigilância. E no filme Homem-Aranha de Volta para Casa, de 2017, Louis-Dreyfus descreveu Valentina como alguém que está atrás de poder, controle e geralmente quer arrasar no universo Marvel. Agora falemos aqui sobre, deixa eu ver aqui, onde é que eu tô? Agora vamos para o contexto geopolítico do filme, porque esse filme foi produzido durante o governo do Joe Biden. O Joe Biden, ele governou os Estados Unidos de 2021, não, 2022 no caso, né? 2021. De 2021 a 2024, isso, 4 anos. Então, ele venceu o Donald Trump nas eleições de 2020. Aí, logo no primeiro mês, acho que após o primeiro mês de mandato, ou 1 ano e 1 mês, não sei. Não, foi após 1 ano e 1 mês de mandato, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, a Rússia passou a ser considerada inimiga dos Estados Unidos. Aí foi formado todo, né,
a Rússia virou inimigo dos Estados Unidos e da uma parte da Europa, né? Que uma parte da Europa faz parte da OTAN. Então, e agora, né? Esse filme foi produzido bem na era Joe Biden, na era anti-Rússia, onde a Rússia foi considerada praticamente inimigo dos Estados Unidos. E agora, só que o filme, ele foi lançado hoje, no caso, né? A pré-estreia foi hoje, dia 30 de abril de 2025, mas a estreia oficial é amanhã, 1º de maio. Inclusive no dia 1º de maio, eu já tenho um vídeo sobre o dia 1º de maio, que eu publicarei amanhã mesmo no meu canal, né? Amanhã, no caso, dia 1º de maio, logo cedo, publicarei esse vídeo. Então, esse filme foi lançado bem no início do segundo mandato não consecutivo do Donald Trump. Donald Trump voltou à Casa Branca e ele está sendo lançado no contexto de reaproximação de Estados Unidos e Rússia. Então, o Donald Trump está em negociações com o Vladimir Putin e com o Volodymyr Zelensky para acabar com a guerra na Ucrânia. Então esse filme está sendo lançado num ambiente assim de reaproximação entre Estados Unidos e Rússia. Então, com certeza, esse filme será o filme mais visto de toda a história da Rússia. Eu tenho certeza que a Rússia é um país hoje em dia um país muito fechado, né? Por conta da crise diplomática com os demais países, né? Principalmente da OTAN. Mas com certeza esse será o filme mais visto da história da Rússia, por conta dos 3 personagens russos que ele tem. Principalmente a Yelena Belova e o Alexei... Peraí, deixa eu ver o nome dele aqui. O Alexei Shostakovich. Então, são 2 personagens russos. Então, o contexto atual do filme, né, o contexto geopolítico atual permite que esse filme faça muito sucesso tanto nos Estados Unidos como na Rússia. Agora quero ver aqui, eu tô aqui bem no... praticamente já anoiteceu. Aqui, ó, aqui é a parte residencial do Campolim, aqui é o parque, né, área verde do bairro, onde os moradores do bairro, pessoas de outras regiões da cidade vêm fazer caminhada, corrida. Aqui é o patinete Nutella. Tem bastante gente aqui hoje. Então, agora vamos pra resenha propriamente dita. O que acontece no filme? O filme já começa com a Yelena Belova cumprindo uma de suas missões, né? Que ela foi contratada pela Valentina, porque a Valentina era tipo uma... Por ser agente da CIA, né? Eu creio que todo quanto é filme de espionagem, você sabe que a CIA manda matar as pessoas, né? Não precisa, isso não é nenhuma teoria de conspiração, isso realmente acontece, né? Pelo bem, né, o bem-estar mundial, para evitar que o mundo seja destruído por uma guerra nuclear, a CIA manda matar pessoas para garantir a segurança global. Isso não é segredo para ninguém. Aí a Yelena Belova é contratada por essa agente da CIA, no caso a Valentina Allegra de Fontaine, capiche? E ela pula de um prédio de paraquedas, cai em um certo lugar lá, mata um monte de gente, luta com um monte de gente, e ela cumpre a missão dela, tal. Aí lá embaixo ela vê o andar inteiro explodindo. Só que aí aparece o Buck, deputado federal dos Estados Unidos, durante uma reunião da CPI para processo de impeachment, na verdade, né? Que lá tem um ator chamado Wendell Edward Pierce, um ator negro, que ele preside o processo de impeachment contra a Valentina, que também é deputada federal. E o Buck participa dessa reunião como deputado federal. E o Buck, ele resolve, por conta de tudo que ele passou, né? O cara com mais de 100 anos de idade, não envelhece de jeito nenhum. O braço direito dele é prótese cibernética e tal. Então ele, como deputado federal, ele consegue se entender lá com o deputado negro para criar uma armadilha contra a Valentina, né? Que a Valentina estava querendo criar um super-herói mais poderoso que todos os Vingadores, né? Aí ele consegue, de uma certa forma, reunir todos, né? Eu acredito que
Na verdade é a Valentina, né? A Valentina acaba reunindo num prédio lá na Malásia. Acho que é na Malásia. É um prédio super vigiado e tal, pra destruir provas contra ela, né? Que a Valentina tá suja até mais suja que pau de galinheiro. Então o Buck se aproxima da Mel, que é a assistente indiana da Valentina, para tentar arrancar alguma coisa dela, né? Parar com a Valentina antes que a Valentina destruísse o mundo. Aí quando eles estão lá na Malásia, né? Aí aparecem a Helena Belova, o agente americano, a treinadora, o Bob, e a Fantasma. Mas antes disso, a Helena vai atrás do pai, né? Do pai adotivo, no caso o Alexei Shostakov. Eles têm uma conversa. Esse eu acho um defeito grave do filme. Eles não conversam em russo. Eles são russos e não conversam em russo. Eu creio que, como já falei aqui, o filme foi produzido no contexto anti-Rússia, ou seja, eles não queriam de jeito nenhum um jeito conversando em russo no filme, para não promover o Putin. Aí acabaram colocando o Alexei e a Helena conversando em inglês. Não, o Alexei fala um sotaque, né? O personagem dele fala com sotaque russo, mas eles não conversam em russo. Se eles fossem tão íntimos, né, como são no universo Marvel, eles deveriam conversar em russo, mas enfim. Então, após essa reunião, né, entre a Helena e o Alexei, eles vão lá para Malásia e tal. Os quatro se encontram, né, naquela sala lá cheia de coisas que comprometem a Valentina. Aí a Valentina tenta, por meio usando a Mel, matar todos eles, mas eles conseguem, usando seus poderes, eles conseguem sair. Lembrando que a treinadora é morta pela Helena, um tiro na cabeça. Aí eles conseguem sair. Aí estão num túnel, né? Acho que tem uns 100 metros de altura. Os quatro, né? No caso, a Helena, o agente americano, o Bob e a Fantasma. Eles se abraçam, eles formam tipo eles vão subindo com as pernas, eles se entrelaçam, né, formando uma cruz, e vão subindo com as pernas, né, de costas um pro outro, até chegar lá em cima. Aí o agente americano consegue lá subir. Os outros três quase caem, quase morrem, mas ele consegue resgatar os três. Aí os quatro conseguem sair lá da fortaleza. Aí ocorre aquele tiroteio, aquele monte de coisa. Aí eles estão lá na Malásia, fugindo, né, dos soldados lá americanos mandados pela CIA, né, no caso a Valentina. Aí do nada aparece Buck e consegue, né, são 3 veículos militares, né, um deles, parece que o pessoal que está dentro do carro consegue se livrar dos veículos. Aí os outros 2 o Buck consegue, só que aí o Buck, após salvar os 4 primeiros integrantes dos Thunderbolts, ele joga lá um rastreador e explode a limusine lá a limusine do Alexei. O Alexei tinha ido resgatar os 3, né, no caso. Ele tinha ainda resgatar os 4, na verdade. Ele tinha resgatar os 4, né, no caso a Helena, o Bob, o agente americano e a Fantasma. Aí o Buck acaba salvando os 5, aí joga o negócio do carro, o carro explode, vira de ponta cabeça. Aí no fim os 5 acabam ficando presos numa fortaleza. O Buck forma a equipe, né, no caso, entre eles. Então a missão deles é parar a Valentina. Aí eles vão para Nova York. Acho que eu tô pulando um bom pedaço do filme, mas enfim, eles vão para Nova York. Aí lá em Nova York, né, após a Valentina convocar uma reunião a imprensa, no caso, que seria para anunciar os novos Vingadores. Aí no caso na verdade lá na Malásia ainda. Lá na Malásia, eu lembrei agora. Lá na Malásia, todos aqueles soldados lá do exército americano, eles fuzilam o Bob. Só que ele consegue se levantar, ele sobrevive aos tiros. Aí ele começa a voar e voa até lá uns 1 km de altura, depois cai com um meteoro. Então o Bob é dado como morto.
Aí de repente, quando eles voltam, quando o Guardião Vermelho, o agente americano, a Yelena e a Fantasma e o Bucky vão para Nova York, eles encontram lá a Valentina, lá na torre que era do Tony Stark, mas a Valentina transformou em torre de vigilância, né? Com certeza espólio do Tony Stark. E aí eles vão lá para prender a Yelena, só que aí aparece o Sentinela, no caso o Bob com roupa de Sentinela, aquela roupa clássica do Sentinela, né? Inclusive o cabelo loiro, aquela roupa amarela, o uniforme amarelo. Aí o cara já tá super poderoso, todos eles tentam parar o Sentinela estraçalha com todo mundo. Aí, só que na verdade existe uma dupla personalidade, né? O que acontece? O Vácuo é a personalidade má do Sentinela, né? Que no caso é uma luta constante entre o Bob e o Vácuo. Então o Sentinela é o conflito entre o Bob e o Vácuo, um conflito constante entre os dois. Mais ou menos a situação lá do Venom, né? Eu não assisti os filmes do Venom, foram um lixo. Os filmes do Venom foram um lixo, um horror. Então tá entre os piores filmes do ano passado, o Venom 3. Então é como se fosse duas pessoas em uma, né? O Duas Caras, né, que é o vilão do Batman. É mais ou menos um negócio de dupla personalidade. Aí tá lá o Sentinela, ele consegue se livrar da Valentina, quase enforca a Valentina. No fim a Valentina é salva pela Mel, que dá um tiro nas costas do Bob. Só que o Bob consegue fugir, ele é dado como morto mais pela segunda vez, só que o Bob consegue fugir, ele vai lá pro céu e fica preto. O Bob fica preto, o uniforme amarelo fica preto, com aquele zoinho aceso, que na verdade o Vácuo tinha tomado toda a personalidade do Bob. Ele ficou lá voando em Nova York e começou a transformar todo mundo em pó preto, né? Aqui fala sombras, mas todo mundo virou pó preto e cobriu a cidade de escuridão. Aí a Yelena, após aquela brigaiada toda, né, o pessoal brigando na rua, aí o Bob consegue derrubar 2 helicópteros, aí derruba uma grua, a grua consegue fazer um estrago nos prédios e em volta, cai um monte de destroço no chão, ninguém morre. Só começa a morrer quando o Bob começa a transformar um monte de gente em pó, né, em pó preto. Começando por uma menininha que o Alexei tenta salvar. Aí todo mundo começa a virar pó preto, até que a própria Yelena vai lá ao encontro do Bob, porque o Bob confia na Yelena. Então a Yelena apesar da Yelena ter sido contratada para matar um monte de gente, ainda existe uma humanidade na Yelena, a ponto dela conseguir penetrar na mente do Bob, deixando que o Bob matasse. Então o Bob mata a Yelena, né? O Alexei... Aí o Bucky leva os sobreviventes lá para dentro de um prédio. Então a Yelena consegue penetrar na mente do Bob e volta pro passado dela, né? Ela vê o momento em que a Yelena atraiu a amiga dela para um bosque lá na Rússia, para um adulto matar a menina. Aí aparece a cena da Yelena numa sala, num treinamento, acho que do exército russo, não sei, onde crianças aprendiam a fazer armas e a Yelena sempre era mais rápida, que conseguia engatilhar pistola, acho que é pistola. Aí depois a terceira sala em que a Yelena aparece, que é a Yelena atravessando os espelhos, né? Aí na terceira sala tá a Yelena bêbada, sentada na frente de uma banheira, com uma garrafa de vodka no chão. Aí só que aí ela vai para uma quarta sala, onde ela consegue finalmente encontrar o Bob, conversar com ele, convencer o Bob a lutar contra o Vácuo. Aí depois tá todo mundo, né, aparecem todos os Thunderbolts juntos, né, lutando contra o Vácuo dentro da mente do Bob. Aí eles aparecem numa outra sala na Malásia, onde o Bob teria sido alvo de uma experiência, né, para ele ser transformado num super soldado, seja lá o que fosse, com drogas pesadas inclusive. Aí sentado numa mesa tá lá o Vácuo. Aí então o Bob ele começa a brigar, enquanto o Vácuo ele consegue mobilizar todos os demais Thunderbolts. Aí o Bob parte pra cima dele, começa a socar. Aí a Helena consegue se livrar, né, todos os demais conseguem se livrar também. Aí a Helena, aí parece aquele monte de mesa, aquele monte de cadeira voando, e a Helena passando por cima deles
passando por baixo, até chegar ao Bob. O Bob socando no vácuo, socando. É isso mesmo que ele quer, não sei o que, aquele discurso lá todo. Aí no fim todo mundo consegue controlar o sujeito, até que eles de repente aparecem, né, numa sala, no chão. Na verdade eles aparecem no chão, na rua, no meio da rua lá em Nova York. Todos eles são e salvos, inclusive o Bob com uma roupa normal de civil, sem roupa de super-herói. Aí a menininha e todos os demais que tinham sido transformados em pau preto reaparecem, né? A escuridão sai da cidade, até que eles encontram todos os Thunderbolts reunidos. Eles encontram a Valentina num lugar coberto por uma lona. Eles tentam prender a Valentina, a Valentina vai do outro lado. Do outro lado tá toda a imprensa, toda a mídia. Aí nessa coletiva de imprensa a Valentina anuncia o surgimento dos Novos Vingadores, que é o nome oficial dos Thunderbolts. Só que mesmo assim a Valentina acaba sendo presa. Aí aparece a primeira cena pós-créditos, que é do Alexei, né, o Guardião Vermelho, lá no supermercado com a descendente orientais, falando da embalagem lá do cereal. Aí eu fiquei esperando um tempão, né? O pessoal que tava na sala, tinha pouca gente na sala, né? Que umas 10 pessoas no máximo. Acho que pouca gente sabe que o filme, a pré-estreia do filme seria hoje. Aí eles vão até no caso, aí aparece aquele monte de nomes, né? Os créditos. Aí depois de um tempão aparecem os Thunderbolts numa sala. Acho que era a torre de vigilância, no caso, né? Que é a antiga torre Stark. E o Alexei com aquela roupa horrorosa, parece piloto de Fórmula 1. Aí eles veem lá no monitor a espaçonave do Quarteto Lacrástico, na verdade, né? Que o Quarteto Fantástico, o verdadeiro Quarteto Fantástico, é aquele dos filmes de 2005 e 2007. No caso, a Jessica Alba, que é a Sue Storm, Ioan Gruffudd, que era o Reed Richards, Chris Evans, o mesmo Chris Evans que interpretaria o Capitão América mais tarde, que era o John Storm, e Michael Chiklis, que era o Benjamin Green. Então, no caso, a Sue Storm, a Mulher Invisível, Reed Richards, o Senhor Fantástico, John Storm, o Tocha Humana, e Benjamin Green, o Coisa. Então, o Quarteto Fantástico original, pra mim, sempre foi e sempre será Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans e Michael Chiklis. O próximo quarteto é o Quarteto Lacrástico. Não é o Quarteto Fantástico, é o Quarteto Lacrástico, que estreia em julho, o filme deles, né, 24 de julho, se não me engano. Mas eu não quero assistir, não quero promover aquela desgraça, aquela abominação do inferno. E tanto que eu quero encerrar esse vídeo mostrando o que é a analogia do filme com a Bíblia. Porque esse filme me lembrou muito a escolha de Jesus, a escolha dos discípulos por Jesus Cristo. Porque, parando para pensar, deixa eu ver aqui se eu consigo achar os nomes dos apóstolos, que está aqui no livro de Atos também. No livro de Atos aparece o nome dos 12 apóstolos, dos 11, no caso, sem o Judas Iscariotes. Peraí. Então, aqui aparece no livro de Mateus também, né? Acho que aparece nos 4 evangelhos o nome dos 12 apóstolos, antes, no caso de Judas Iscariotes trair Jesus. Então vamos aqui em Atos para ganhar tempo. Então, cadê aqui? Deixa eu ver. No caso eram Pedro, João, Tiago Maior, André, que é irmão de Pedro, Filipe, Tomé, Bartolomeu, que também era Natanael, Mateus, Tiago Menor, o filho de Alfeu no caso, Simão, Zelote, Judas Tadeu e o outro Judas Iscariotes que tinha traído Jesus.
e seria substituído por Matias. Só que é assim, o Pedro, João e o Tiago Maior eram pescadores. André, por ser irmão de Pedro, provavelmente era pescador também, e era discípulo de João Batista, assim como Filipe. Só por Filipe e André serem discípulos de João Batista, eles com certeza não eram tidos como boas pessoas. Natanael é aquele que tinha um passado meio estranho, mas Jesus conseguiu entrar na mente de Natanael, e Natanael reconheceu Jesus como Messias, tal, que seria o Bartolomeu. Mateus era publicano, e por ser publicano ele era odiado pelos judeus, porque os publicanos, além de cobrar impostos para Roma, eles retinham parte do dinheiro para si mesmos, né? E muitos deles acabavam enriquecendo, como o caso de Zaqueu. Zaqueu era riquíssimo, né? Acho que um dos publicanos mais ricos, ou chefe dos publicanos, no caso. Tiago, filho de Alfeu, não sei muita coisa sobre ele. Simão Zelote. Os Zelotes eram um grupo de separatistas, que eles andavam sempre armados, e o objetivo deles era tirar Roma do domínio no caso, libertar a Judéia do domínio de Roma. Então eles matavam mesmo, eles andavam sempre armados, matavam. O objetivo final deles era desanexar a Judéia do Império Romano. Aí no caso, o Judas Iscariotes provavelmente era contador, né? Ele esperava pelo Messias, aquele Messias libertador, conquistador, que mataria todo mundo, que cortaria a cabeça do César, mas não foi isso que aconteceu. Então o Judas acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. E Matias, sabe-se pouca coisa sobre ele. Apóstolo Paulo era um antigo perseguidor da igreja e também se tornaria apóstolo. Agora, o que isso tem a ver? No caso, qual que é a relação entre a escolha dos Thunderbolts pelo Bucky, né, para ter a Valentina e tal? E o Sam Wilson nem aparece no filme, tá? O Sam Wilson nem aparece porque o fracasso do filme do Capitão América 4 foi tão grande que eu acho que na versão original o Sam Wilson aparecia no filme, mas como o filme foi um fracasso, nem quiseram colocar o Sam Wilson no filme. Aparece só uma menção dele, né? E a nave do Quarteto Lacrásico entrou na atmosfera, né? No caso, na segunda cena pós-créditos, a nave do Quarteto Lacrásico entrou na atmosfera terrestre, viajando dos anos 60 até 2025, no caso. Mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Eu quero ler primeiramente Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Jesus falando para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o filme fala muito sobre sombras, né? Esse filme dos Thunderbolts fala muito sobre sombras, sobre escuridão. E a Cristo apresenta exatamente o contrário. Então tem muito a ver com o filme. No caso, quem tentou tirar a escuridão do Bob foi a Helena. No caso, a Helena, eu acho que tem muito a ver com o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo perseguia a igreja, né? Mandava matar muitos cristãos. No fim, o próprio Jesus Cristo foi atrás do apóstolo Paulo e acabou trazendo o apóstolo Paulo para junto dele para ser o apóstolo dos gentios. Agora, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, encontramos o seguinte: e aconteceu o que? Completando-se os dias para a sua assunção, caso Jesus subiu aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E os seus discípulos, Tiago e João, que eram conhecidos por Boanerges, filhos do trovão, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aí eles foram para outra aldeia, onde certamente foram bem recebidos. E que aqui mostra que a missão dos discípulos não era de trazer juízo, porque quem trará juízo
no final dos tempos, será o próprio Jesus, que Jesus veio a esse mundo para salvar o mundo, todos aqueles que nele crescem seriam salvos. Aí foi crucificado, morto, ressuscitado, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, e voltará a esse mundo como juiz, para executar a sua sentença contra todos aqueles que forem inimigos dele, que não permanecerem fiéis até o fim, ou forem inimigos declarados dele. Então, Jesus veio a esse mundo na sua primeira vinda como Salvador, e na segunda vinda virá como juiz. Ainda no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 49, encontramos o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus anunciando a descida do Espírito Santo. Então eles só receberiam poder se eles obedecessem a Jesus Cristo, permanecessem. Acho que estou vendo um ratão do banhado aqui, acho que é ratão do banhado. Não dá pra ver, acho que se eu focar a câmera lá, acho que não dá pra ver direito, mas acho que é um ratão do banhado, ou uma cuiarona, não sei. Lá naquele lago, ó, tem uma cuiarona lá, ou é cuiarona ou ratão do banhado. Lá embaixo daquele, acabou de entrar no lago. Então a missão dos discípulos era ficar em Jerusalém após Jesus ficou 40 dias após a ressurreição dele. Aí eles obedeceram a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém por mais 10 dias, se reunindo, orando e tal, até que 10 dias depois, no dia de Pentecostes, aí desceu o Espírito Santo, todos eles começaram a falar línguas. Está lá em Atos 2, né? Só ler lá em Atos 2 o que aconteceu. 3.000 almas se converteram num único dia, após uma pregação de Pedro, que era pescador, rude, truculento, né, ogro. De repente se tornou um poderoso pregador, no caso Pedro pregando para os judeus e Paulo pregando para os gentios mais tarde. Agora no Evangelho segundo João, eu lerei 3 passagens do Evangelho segundo João. Primeiramente, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes a Pai, Ele vos conceda. No capítulo 17, versículo 18, já na oração sacerdotal, Jesus ora assim a Deus: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E lá no Evangelho, e também no Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículos 21 e 22, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Isso logo após ressuscitar, né? Jesus aparecendo, atravessando parede, tudo aparecendo do nada lá no cenáculo, o pessoal tudo com medo, os judeus. Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então são 3 momentos diferentes do ministério de Jesus. O primeiro é ao final da última ceia, né? Que os capítulos 14 e 15 de João falam sobre Jesus logo após a última ceia, ainda no cenáculo. Aí no final do capítulo 15 eles se levantam, saem em direção ao Getsemane. Aí o versículo 16 é a caminho de Getsemane, versículo 17 já é no Getsemane. Então o primeiro versículo, no caso, que é o versículo 16 do capítulo 15, é ainda no cenáculo, Jesus dando as últimas instruções aos discípulos antes de fazer a oração sacerdotal, que está aqui no capítulo 17. E aí no capítulo 20, já é depois da ressurreição, já Jesus voltando ao cenáculo, os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus, enviando os discípulos, e eles, após a descida do Espírito Santo, que está aqui lá em Atos 1, eu lerei os versículos 7 e 8. E Jesus disse-lhes, no caso Jesus dizendo aos discípulos: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Buck, no caso, ele é um tipo de Jesus. O Buck nesse filme simboliza Jesus Cristo, que o Buck ele foi declarado morto durante muito tempo. Se você for lá no filme Capitão América 2, Capitão América Soldado Invernal, no caso, o Buck aparece primeiramente no filme Capitão América, o primeiro Vingador. Aí no filme Capitão América Soldado Invernal, após 70 anos, o Buck reaparece com a mente lavada pela Hydra, um braço cibernético, tudo. Ele acaba lutando de igual para igual com o Steve Rogers, só que os dois eram amigos, né? Na Segunda Guerra Mundial eles eram amigos. Aí quando eles estavam no trem, né, no filme Capitão América Primeiro Vingador, os dois
aparecem no trem. Aí já o Capitão América com o super soro e tal, super soldado. Aí o Bucky acaba caindo do trem e é dado como morto. E acaba sendo resgatado pela Hydra, sendo transformado em super soldado do mal, com a mente lavada pela Hydra. E o Bucky retorna 70 anos depois no filme Capitão América, o Soldado Invernal. E aí no filme Capitão América 4, o Capitão América 3 no caso, que é Capitão América versus o Homem de Ferro, né, Guerra Civil. Isso, Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. É em que tem aquela divisão, né, uns a favor do registro, né, ficaram com o time do Tony Stark, outros contra o registro, ficaram do lado do Capitão América. Eles acabam lutando entre si. Aí parece que no final do filme o Bucky e o Capitão América dão um pau no Tony Stark, no caso o Homem de Ferro. Aí eles se reúnem novamente lá no Guerra Infinita. O Bucky vira poeira lá com o estado do Thanos. Aí ele ressuscita lá no Vingadores Ultimato. Aí o Bucky reaparece na série Falcão e o Soldado Invernal. No final do filme Vingadores Ultimato, o Capitão América velho, né, Steve Rogers velho, entrega o escudo pro Falcão, no caso, Sam Wilson. No filme Capitão América 4, né, ele não toma o soro, não vira super soldado, mas acaba lutando lá com o Ross, General Ross, que vira presidente dos Estados Unidos, vira Hulk vermelho e tal, e acaba quase destruindo a cidade. Isso é mencionado no filme, né, dos Thunderbolts. Mas enfim, é isso que eu gostaria de falar sobre o filme. Então eu não pretendo assistir o Quarteto Lacrástico. Ano que vem, né, se Jesus voltar antes, talvez eu assista o Doomsday, onde o Robert Downey Jr. retorna não mais como Homem de Ferro, mas sim como Dr. Destino, né? Pelo que eu entendo, o Dr. Destino destrói o mundo, faz a Terra se chocar com outro universo, outra Terra paralela. As duas terras se chocam, viram pó. Aí o Reed Richards cria tipo uma arca, uma espaçonave, não sei, resgata todos os sobreviventes, né? Aí eles são levados para o mundo de batalha, que é lá no Guerras Secretas, né? Que é um negócio tão sem pé nem cabeça, tão zoado, que nossa, é um negócio tão... parece até Terra-média, né? São vários mundos, né? Tipo, parece um mapa. É só pesquisar mundo de batalha lá no Google, aparece lá um monte de lugar sem pé nem cabeça, sem a mínima noção, né? Eu acho um negócio tão sem pé nem cabeça. O cara que criou isso aí deve ter fumado muito, mas enfim. Eu só sei que eu até gostei do filme. Por mim eu ficaria só nesse filme. Na minha opinião, os Novos Vingadores deveriam ter só eles no filme lá do Doomsday, mas o Thor, eles, o Thor, mais ninguém, né? O Thor seria, no caso, né, o único remanescente da fase da Era de Ouro da Marvel. Mas infelizmente não é o que acabará acontecendo. Tudo indica que o novo líder dos Vingadores será o Reed Richards, Pedro Pascal, não o Reed Richards e Ioan Gruffudd, é o Reed Richards, Pedro Pascal, que eu acho que enfim. Se você quiser saber o que eu penso sobre Pedro Pascal, é só assistir um dos vídeos que eu deixei aqui na tela final, que fala sobre a desconstrução da masculinidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe e até depois, se quiser.